Olá, hoje estamos aqui com a ideia trazida pelo Pierre Singer num artigo de revisão publicado em 2021, onde ele tenta utilizar a inteligência artificial para prever uma intolerância gastrointestinal dos pacientes críticos. Então a gente sabe o quanto que é difícil e quanto é desafiador a gente começar a nutrição integral nesses pacientes por conta da intolerância gastrointestinal que acontece nesses pacientes nos primeiros dias de internamento. E cada vez mais a gente sabe que essa intolerância pode ser um preditor de pior mortalidade e morbidade dos doentes críticos. A terapia nutricional ela é guiada por vários protocolos internacionais e já é algo assim de primeira escolha na maioria dos pacientes, mas muitas vezes a gente não sabe muito bem quanto que a gente vai evoluir nessa meta calórica, quanto que a gente vai usar de proteína, de caloria, se a gente vai ter sucesso nessa progressão, se a gente vai ter que usar algum outro método de nutrição que não seja o enteral. Então, qual que é a ideia inicial? É a gente, sabendo que a intolerância gastrointestinal pode predizer uma pior mortalidade, como que a gente faz para prevenir essa intolerância e melhorar a nossa progressão da dieta? A gente sabe que a intolerância gastrointestinal é de muito difícil definição. De uns anos para cá, principalmente em 2021, foi criado um score chamado GIDS, que seria mais ou menos um complemento ao SOFA de disfunção de outros órgãos que a gente já usa no nosso cotidiano, e que o GIDS mostra que a piora de disfunção para falência gastrointestinal é igual à piora da mortalidade desses doentes. E essa intolerância, ela acontece em torno de 22 até 57% dos pacientes internados, levando assim a gente ver que um volume residual gástrico alto, que vômito, que diarreia, que distensão abdominal nos impede de evoluir a dieta e pode piorar o prognóstico desse paciente. Então, qual que é a nossa ideia? É o que fazer ou como prevenir isso para a gente melhorar a nossa nutrição. Então, a ideia da inteligência artificial é exatamente acumular dados, esses dados gerarem um sistema e que a gente consiga, nos 3 primeiros dias, já imaginar qual aquele doente que pode evoluir pior ou não em questão da nossa alimentação. O que a gente fez, então? É já mostrado em alguns estudos que usar uma dieta contínua ao invés de uma dieta intermitente seria mais útil e mais tranquilo na evolução da dieta enteral. A gente já viu também que progredir a meta lentamente é algo bem importante e mostra que a gente consegue alcançar a meta daqui a mais ou menos 7 ou 8 dias, mas a gente diminui a intolerância gastrointestinal. Outra coisa que um artigo de revisão nos mostrou é que, em muitas situações, a utilização da sonda nasointeral pós-pilórica pode facilitar com que a gente consiga evoluir a dieta do paciente e diminuir, então, essa intolerância gastrointestinal. Outra coisa importante é que a escolha da dieta é algo essencial. Então, as dietas com peptídeos, ela tem uma evolução melhor, porque o doente faz um esvaziamento gástrico maior, tem uma menor quantidade de volume residual e isso faz com que a gente consiga evoluir a nossa meta calórica. Então, o que acontece? Por que a gente quer a inteligência artificial? Para facilitar esse nosso diagnóstico precoce de quem vai ser aquele doente que a gente vai ter que tomar esses maiores cuidados. Então, alguns artigos eu vou falar aqui, todos eles vão estar citados na bibliografia do artigo de revisão, mostram assim que alguns preditores de mortalidade já podem ter sido observados com o uso desse sistema de máquina da inteligência artificial. Alguns outros artigos que a gente pode avaliar qual seria um corte do volume residual gástrico para que a gente já imagine que esse doente vai ter intolerância gastrointestinal. Então, esse artigo mostra cortes entre 150, 250 e 500, mostrando que esse valor de 250 teria melhor área sobre a curva de que esse doente seria um candidato a ter intolerância. Outro modelo preditivo, esse um pouco mais recente, de 2022, mostra que
um estudo retrospectivo que pacientes que tenham esse volume residual gástrico maior do que 500, que apresentem diarreia ou uma pressão intraabdominal maior do que 12, também são pacientes com risco maior de ter intolerância. Outro modelo mostra um estudo esse daí já prospectivo, em torno de 203 doentes, mostrando que uma idade avançada, algum doente que já tenha alguma alteração gastrointestinal ou outra, pacientes em que a gente tenta correr no alcance da meta calórica, ou pacientes que já tivessem ventilação mecânica antes de iniciar a dieta enteral, seriam aqueles que teriam mais chance de fazer intolerância gastrointestinal. Outra abordagem, até inclusive do grupo do Pierre Singer, que está fazendo essa revisão, eles conseguiram prever qual aquele paciente que durante a primeira semana teria uma maior chance de ter essa disfunção gastrointestinal. E esses doentes seriam aqueles com IMC elevado, pacientes do sexo masculino, pacientes em que a relação da ureia e creatinina sejam cada vez maiores ou que estejam em presença de acidose. Mas o que a gente vê com tudo isso, né? É que o desafio da alimentação enteral é grande no paciente crítico, mas além disso, você saber que esse doente pode ter intolerância, ele pode predizer uma pior mortalidade, uma pior morbidade. E o que os big datas, né, os grandes dados e a inteligência artificial pode fazer pela gente? Nessa primeira semana, a gente já prevendo que esse doente vai ter um pior prognóstico, a gente já fazer as modificações possíveis na nossa meta nutricional. A saber, assim, como a gente já disse anteriormente, tentar o quanto possível fazer uma dieta contínua. Não ficar desesperado de subir meta calórica nos primeiros 2, 3 dias. Em torno de 6 a 8 calorias por quilo seria o ideal. Tentar utilizar dietas mais oligoméricas, dietas com peptídeo, para você ter um esvaziamento gástrico maior. Essas seriam ideias para que cada vez mais a gente individualize e a gente faça uma nutrição de precisão, tentando melhorar o aspecto desse doente, tentando com que ele não evolua para intolerância gastrointestinal, na tentativa de que a gente melhore o prognóstico dele no futuro. Hoje o artigo é esse, muito obrigada.